Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos na presença do Senhor. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que nós possamos juntos crescermos aí na graça e no conhecimento que é do Senhor Jesus Cristo e também para que nossa vida cristã seja fortalecida a ponto de nós caminharmos de uma forma firme e reta, tendo uma vida que agrada ao nosso Senhor. Amém? Bom, o tema do nosso estudo de hoje vai ser o seguinte: a palavra que me guia. E ela vai ser baseado no Salmo 119, versículos 105 a 112, né? Antes de nós começarmos, eu gostaria que você pegasse um caderno, pegasse uma caneta, que você anotasse esses versículos, anotasse também outras referências que porventura venham a ser citadas durante o nosso estudo. Gostaria também que você anotasse os temas que estão sendo propostos ali para que você possa se aprofundar posteriormente, estudando, buscando na Bíblia um maior entendimento a ponto de você absorver os conceitos e aplicá-los no seu dia a dia, que é o mais importante, né? A aplicação prática da palavra de Deus é sempre o mais importante para nós. Então faça isso, né, para que nós tenhamos aí um ensinamento consistente e que no nome de Jesus esse tempo venha a ser um tempo de bênção para a sua vida, tá bom? Bom, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem, e nós queremos, né, que esse tempo aí também vá bem para a glória do Senhor, que ele possa desenvolver esse estudo de uma forma boa, de uma forma que traga crescimento para as nossas vidas, e que no nome de Jesus, né, ele seja glorificado em todo o tempo. Amém? Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e agradecer ao teu santo nome. Quero te agradecer por essa rica oportunidade de poder estar transmitindo a tua palavra a todos aqueles que vierem assistir esse vídeo. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja nos fortalecendo, nos ajudando, fazendo com que nós tenhamos vidas retas e dignas diante do Senhor. Que no nome de Jesus também o Senhor esteja nos ensinando os preceitos espirituais com relação à tua palavra, a maneira como nós devemos aplicar nas nossas vidas, a maneira como nós devemos confiar nela, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja fazendo com que tudo aquilo que for feito sirva para a nossa edificação durante esse tempo de estudo e também tudo aquilo que for falado seja falado para a honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém? Bom, glória a Deus, então vamos lá ler o Salmo 119, versículo 105 em diante, né? Vamos ler aqui o do 105 ao 107 neste momento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Então vamos entender alguns conceitos. O primeiro conceito é com relação à caminhada. A palavra de Deus, ela é a nossa lâmpada, é a nossa luz, é aquela que ilumina os nossos caminhos de forma que nós andemos com segurança, de forma que nós andemos de uma forma firme, reta, digna diante do Senhor e de forma que nós não venhamos a tropeçar dos buracos, tropeçar nas pedras, nas armadilhas que porventura se armem durante a nossa caminhada, a ponto de fazer com que a gente se paralise diante de Deus ou até mesmo se desvie dos retos caminhos do Senhor. Então é muito importante que nós estejamos ali sempre atentos àquilo que a palavra diz com relação ao nosso dia a dia, com relação à maneira como nós devemos nos portar nos diversos ambientes nos quais nós fazemos parte, nos quais nós nos relacionamos. A palavra de Deus ela sempre vai ser prática para a nossa vida, então ela tem muitas coisas práticas em termos de atitudes, em termos de situações ali que nós vivemos no nosso dia a dia, seja lá numa relação de trabalho, seja lá numa relação familiar, ou até mesmo na própria igreja, né, na relação com outros irmãos, ou na relação ali, né, ministerial, ajudando outras pessoas, sendo ajudado por algumas pessoas, para que nós estejamos atentos se aquelas palavras estão realmente nos abençoando, se as nossas atitudes elas estão de acordo com a vontade de Deus para nós, e assim a gente ser vitorioso em todas as áreas, a gente ter um bom testemunho em todas as áreas da nossa vida e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Então a palavra ela vai trazer luz. E uma vez que ela traz luz, ela faz com que todas as trevas elas saiam.
elas saiam dos nossos pensamentos, elas saiam do nosso coração, das nossas atitudes. É muito importante que nós leiamos a palavra, porque é ela quem vai nos purificar e vai nos santificar à medida da nossa caminhada, à medida da nossa jornada. Então, quanto mais nós lemos a palavra, mais santificados nós vamos estar. Quanto mais nós lemos a palavra, mais direção de Deus nós vamos ter para as nossas vidas e mais sabedoria nós vamos ter onde quer que nós estejamos, né? Onde quer que nós venhamos a estar atuando para que o Senhor ele seja glorificado em todas as coisas. Então esse aí é um ponto importante. A palavra ela vai ser luz e vai ser lâmpada para as nossas vidas, para que nós tenhamos um caminho ali iluminado na presença do Senhor, um caminho reto e digno para a glória dele, tá bom? Outro ponto que nós vemos aqui é que a questão do que ele fala de juramento e confirmação ali no verso 106, né? Jurei e confirmei o juramento de guardar os seus retos juízos. Ou seja, né, a palavra de Deus é óbvio que Jesus ele ensina uma coisa, que nós não devemos fazer juramentos, não devemos jurar pelo céu nem pela terra, né, porque é o trono de Deus, não devemos jurar por nós mesmos, porque a gente não consegue nem sequer deixar um cabelo branco ou preto, mas em alguns momentos nós vamos assumir alguns votos, alguns compromissos diante do Senhor. E uma das coisas importantes é que quando nós assumimos esses compromissos, que a gente honre esses compromissos. Por exemplo, né, a gente de repente falar, Senhor, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou tentar alinhar a minha vida com os teus propósitos, aí de repente a palavra fala para nós não mentirmos, e aí numa situação ali onde a gente vê que vai levar alguma vantagem, a gente vai lá e mente, né? Então, quer dizer, a gente está desonrando a palavra de Deus. A palavra nos diz, de repente, para nós fugirmos da sensualidade, fugirmos ali da aparência do mal, fugirmos de situações onde a gente possa se colocar numa situação de tentação, possa gerar um escândalo, e de repente, quando chega lá uma pessoa bonita, sedutora ali para tentar nos tirar dos caminhos do Senhor, a gente vai e acaba seguindo após ela e sai ali da santidade, sai ali da presença do Senhor. Estamos desonrando a palavra, né? Estamos desonrando o compromisso que nós assumimos com o Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado. E também tomar cuidado com relação ao voto que nós fazemos a outras pessoas, no sentido de que, por exemplo, no casamento a gente fala que nós vamos ficar junto com a pessoa que nós estamos casando até, né, que a morte nos separe. E de repente qualquer coisinha acaba se tornando um motivo ali para que nós estejamos nos separando. Temos que tomar cuidado com isso também, né? Honrar nossa esposa, honrar nossa família, ter uma vida alinhada diante do Senhor, sabendo que nós temos uma função dentro da família para que ela seja exercida, que nós devemos ser transformados com relação às nossas atitudes e às nossas ações. E uma vez que nós somos transformados, essa transformação acontecer em nós, ela começa a atingir as outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu não posso querer mudar minha esposa ou mudar, né, por caso das mulheres, mudar o seu marido, se não tiver uma mudança interna primeiro na nossa própria vida, né? Mudar os nossos filhos, os nossos pais, quem quer que seja. A primeira mudança que tem que acontecer é em nós. A partir do momento que nós somos mudados, nós somos transformados e as nossas atitudes elas mudam, aí sim, através das nossas vidas, Deus, né, através do Espírito Santo, vai começar a atuar na nossa família e transformar o nosso lar, que talvez seja até mesmo um lar de confusão, em um lar de paz. Transformar pessoas ali que não querem saber de nada de Deus, tem um espírito de destruição sobre a vida delas, que fazem com que elas se autodestruam e também destruam os demais familiares, vai fazer com que uma nova vida seja colocada nessa vida, né? Uma vida cheia de paz, cheia de alegria, e através das nossas orações, através do nosso bom testemunho que essas coisas acontecem. Então a gente tem que entender os princípios da palavra, colocá-los diante do Senhor e depois obedecê-los, para que realmente o Senhor seja glorificado e para que através de nós a mudança, né, possa acontecer também ao redor ao nosso redor, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos inseridos, como estamos aí falando ao longo da nossa mensagem. Então esse é um ponto importante. Obedecer e cumprir a palavra é um esforço nosso para que o nome do Senhor seja glorificado. Outro ponto que ele fala aqui é me vivifica no meio à aflição, né? No verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ou seja, né, a palavra ela nos vivifica.
Muitas vezes nós vamos passar sim por momentos de aflição, momentos de angústia, às vezes nós vamos passar por dificuldades, nós não somos isentos disso, né? Jesus mesmo ele fala para os seus discípulos que no mundo nós passaríamos por aflições, mas porém que nós devíamos ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo e se nós seguirmos pelos caminhos dele, se nós seguirmos de acordo com a sua direção, nós também vamos vencer. Então, a nossa certeza, a nossa segurança é que, embora nós passemos por dificuldades, passemos por lutas, essas lutas elas vão passar. Jesus ele vai fazer com que nós sejamos mais que vencedores em todas as coisas, desde que nós perseveremos em estarmos na palavra dele. Então, a palavra dele é importante nesse sentido, de nos vivificar. A gente pode passar por uma angústia, por exemplo, uma doença, podemos passar por um desemprego, podemos passar por uma crise de relacionamentos, podemos passar ali por alguma situação onde tomamos algum prejuízo, onde uma amizade foi desfeita, alguma situação que abalou ali a nossa caminhada, abalou a nossa confiança, trouxe uma aflição para as nossas vidas. Mas à medida que nós permanecemos na palavra, à medida que nós continuamos lendo essa palavra, continuamos, né, seguindo pela direção que ela nos dá, o que acontece? Nós vamos ter paz no coração. Independente das lutas, independente das dificuldades, a paz do Senhor vai vir sobre nós, né? A paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai estar sobre a nossa mente. Nós vamos ter ali períodos de oração que vão fazer com que a presença de Deus ela venha sobre a nossa vida e a gente vai ter direção do alto, fortalecimento do alto, para que realmente o nome do Senhor seja glorificado e para que as coisas elas possam acontecer bem nas nossas vidas de acordo com a vontade dele. Mas, mesmo em meio a aflições, nós podemos ter paz. E essa paz ela vem da presença do Senhor, que é atraída mediante o nosso conhecimento da palavra e a aplicação prática desse conhecimento no nosso dia a dia. Então, esse é um ponto importante aí para nós, para que nós possamos estar meditando e estando na presença do Senhor, tá bom? Então, esse aí é mais um ponto para nós. Em meio à aflição, a gente ter a palavra no coração. No verso 108 agora, a gente vai ler do 108 ao 110. Vai dizer o seguinte: Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim, perdão, armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Olha que interessante, né? Mais alguns conceitos para nós. Primeiramente, ele fala sobre aceitar a oferta dos meus lábios, ou seja, né, aceitar a adoração, aceitar o meu louvor, aquilo que eu ofereço através das minhas palavras, que são frutos de algo profundo no meu coração, ao Senhor. Muitas vezes, né, à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, à medida que nós vivemos essa palavra e começamos a desfrutar das promessas nela descritas, o nosso coração começa a se encher de alegria, começa a se encher de paz, começa a se encher de esperança. Nós temos confiança em Deus e começamos a desenvolver um relacionamento com Ele. E a partir do momento que nós desenvolvemos esse relacionamento, é interessante a gente pensar que isso gera ali uma sensação de confiança, uma sensação de alegria, uma sensação onde Deus ele realmente está conosco e nós conseguimos continuar e perseverar nos caminhos que Ele tem para nós. E isso é importante porque a partir desse momento a gente começa a ter um louvor genuíno, uma adoração genuína, uma gratidão genuína por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A experiência que nós temos torna o nosso relacionamento vivo e pessoal com Deus, que é o mais importante, né? Nós não vamos chamados para obedecer uma série de regras, estilo faça ou não faça, né? No sentido aqui, olha, você tem que obedecer isso, faz assim, assim, assado, se veste dessa e dessa maneira, esteja andando dessa forma, e o restante, né? Parece que nós não temos absolutamente nada em termos de relacionamento. Mas não, o Senhor ele se revela para nós, o Senhor ele se mostra, quando nós oramos, ele responde às nossas orações, ele traz ali direção para a nossa vida, e à medida que nós obedecemos, nós desfrutamos das promessas, começamos a experimentar as promessas em verdade para as nossas vidas. Então, o Evangelho ele deixa de ser um exercício intelectual e passa a ser algo muito real para nós. E quando isso se torna uma verdade para nós, aí a nossa gratidão ela é expressa de uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira. É a mesma coisa, né? Quando
a gente sabe que alguém fez um grande favor para nós, a gente agradece de todo o coração, né? O nosso muito obrigado, né? O nosso glória a Deus, tudo isso vem através de uma gratidão genuína pelo fato de alguém ter feito alguma coisa por nós. Mas às vezes a gente também agradece da boca para fora, né? A gente nem reconhece alguma coisa e vai lá e fala muito obrigado, essas coisas todas, simplesmente por uma questão de educação. Mas isso não é o que nós devemos fazer diante do Senhor. Nós devemos, primeiramente, experimentar a sua bondade, experimentar o seu amor, a sua proteção, o seu cuidado para com as nossas vidas. E depois, uma vez que nós experimentamos essas coisas, né, experimentamos isso em verdade em nós, aí sim a gente pode agradecer. Agradecer por aquilo que ele fez, agradecer pela maneira como ele nos livrou, agradecer pelas direções que ele tem nos dado. E tudo isso aí vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Então, a gratidão dos nossos lábios é algo importante, ela vai ser fruto do conhecimento e da vivência através da palavra de Deus. Esse aí é um ponto importante para nós. Outro ponto que nós devemos ver aqui, né, é com relação a ensinar os juízos do Senhor. Né, o Senhor ele nos ensina ali os seus juízos, nos ensina as suas leis, nos ensina a maneira como nós devemos caminhar de forma que agrade a Ele. Então, para isso, nós também temos que conhecer a palavra, né? Mais uma vez. Falando um pouquinho mais sobre a importância da palavra, à medida que nós vemos as pessoas, né, que conviveram com Deus, que andaram ali numa experiência profunda e que agradaram ao Senhor, o que, que elas fizeram que trouxe, né, atraiu a presença de Deus, que trouxe ali, né, a atenção de Deus para elas e fez com que elas tivessem ali uma experiência mais profunda do que as demais pessoas do povo, né? Então a gente começa a estudar e entender esse processo. E também a gente começa a estudar e entender o porquê algumas pessoas elas irritaram profundamente ao Senhor e trouxeram maldições tremendas sobre as suas vidas e não somente sobre elas, mas sobre as suas famílias, sobre o povo de uma forma geral. Então a gente começa a entender aquilo que agrada, aquilo que desagrada a Deus, a gente começa a entender as direções dele, né, para as nossas vidas, a gente começa a entender a maneira como ele trabalha, a maneira como ele atua, e tudo isso vai fazer com que a nossa experiência ela seja cada vez mais consistente, né? A nossa fé, ela não vai ser uma coisa vã, mas vai ser uma coisa firmada na palavra de Deus, e à medida que nós vamos perseverando nessa caminhada de fé, a gente acaba experimentando as promessas e acaba experimentando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Então esse aí é um ponto importante para nós, né? É o Senhor quem nos ensina os seus juízos, ensina ali os seus preceitos, ensina aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Ele. Então estejamos atentos na nossa leitura e fazendo, né, como a gente recomenda sempre, as anotações necessárias para que elas possam ser práticas na nossa vida e no nosso dia a dia. Outra coisa que ele fala aqui, né, é que, mesmo em perigo, eu não esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Ou seja, né, nós podemos passar sim por perigos, podemos passar sim por situações contrárias, né? Nada nos impede de repente, a gente passar por uma situação difícil na nossa vida, né? Uma situação que coloque a nossa vida em risco, mas ainda assim, se nós estivermos na presença do Senhor, se nós estivermos debaixo da sua vontade, a proteção dele vai estar sobre a nossa vida e o centro da vontade dele é o lugar seguro para nós. Ou seja, mesmo em situações de perigo, a gente vai orar, vamos clamar ao Senhor e ele vai livrar as nossas vidas, vai livrar a nossa casa, a nossa família de todo mal para a glória dele. E uma outra coisa que nós devemos nos atentar aqui naquilo que o Senhor está falando através desse texto é que às vezes os ímpios, ou seja, as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não respeitam a Deus, vão tentar armar ciladas contra nós, vão tentar nos desviar, seja através de uma intimidação, seja através de uma opressão, ou até mesmo seja através de uma sedução, seja ali de uma armadilha que eles tentem armar, para provar para si mesmos que nós, de repente, não somos servos de Deus de verdade, tem toda aquela conversa, né, que às vezes é armada contra nós.
Mas se nós estivermos atentos às ciladas, se nós estivermos em comunhão profunda com Deus, Ele simplesmente vai nos ajudar no momento da dificuldade, no momento da angústia, e vai fazer com que nós sejamos mais que vencedores em todas as coisas. Então, estar em comunhão com Deus, estar ali junto com Ele, né, em todas as situações, e fazer com que o nome dele seja glorificado, exaltado, nos desviando do mal e rejeitando as propostas indecentes sobre as nossas vidas, rejeitando as propostas sedutoras, honrando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, seja uma questão de emprego, seja uma questão de família, seja uma questão de ministério, para que a gente não venha corromper, né, com más ações as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e que a gente continue desfrutando de uma comunhão e de uma intimidade cada vez mais próxima e cada vez mais crescente com o nosso Deus. Então, esse é um ponto importante, a gente se desviar dos caminhos dos ímpios, né? Não permitir que esses caminhos eles venham a contaminar a nossa jornada e a nossa caminhada com Deus. E para a gente finalizar, vamos ler aqui o verso 111 e 112, que vai dizer o seguinte: Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Então, olha só, né? A palavra de Deus ela também vai ter um efeito muito importante na nossa vida, que é nos trazer alegria para o coração. É interessante a gente pensar, né, que quando a gente começa a leitura da palavra, principalmente no início da nossa caminhada, na nossa jornada cristã, a gente não tem muito entendimento, né? Parece que a gente está lendo e fala, puxa, eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui, né? É pela falta de discernimento espiritual. Mas à medida que nós vamos buscando a Deus, que nós vamos desenvolvendo comunhão com Ele, vamos aprendendo os princípios da palavra, essa palavra ela vai começando a se explicar a si mesma, a gente vai começando a ter revelada sobre as nossas vidas, né, a vontade de Deus para nós, e isso vai trazendo gozo, vai trazendo alegria, vai trazendo esperança para as nossas vidas. Às vezes, meia hora de leitura da palavra, ela vai fazer toda a diferença para que nós tenhamos um dia de vitória na presença do Senhor, né? É o fortalecimento necessário, é o alimento espiritual necessário para que nós possamos enfrentar as lutas, as dificuldades do nosso dia a dia, e mesmo se nós venhamos a passar um dia mal, ainda assim o Senhor ele vai nos dar a vitória pelo fato de nós estarmos fortalecidos pela palavra que nos foi ministrada através dessa leitura. Assim como o corpo físico, né, ele precisa ali dos alimentos, a gente precisa ali tomar um café da manhã bom, precisamos almoçar, né, comer a pratada de arroz, feijão, né, precisamos ali ter o nosso alimento diário, assim também o nosso espiritual precisa, né, ele precisa se alimentar, primeiramente através da oração, né, através do relacionamento sendo desenvolvido com Deus, mas também através da leitura da palavra, que a palavra ela vai ser alimento para as nossas vidas, ainda que a gente consiga ler apenas um capítulo por dia, mas esse capítulo ele vai fazer toda a diferença para que nós tenhamos aí uma vida bastante eficaz ali na presença do Senhor. Então esse é um ponto importante, né? Alimentar-se todos os dias da palavra, criar uma rotina devocional e fazer com que essa rotina ela seja exercida ali com bastante perseverança para que nós estejamos fortalecidos para continuar caminhando com firmeza diante do Senhor. E por fim, ele fala no verso 112 que nós guardamos os seus decretos no coração até o fim, né? Para sempre até o fim. Ou seja, né, uma vez que nós ouvimos a palavra e sabemos aquilo que nós devemos fazer, a gente deve perseverar em guardar esses decretos até o fim da nossa caminhada, até o fim da nossa vida, até o momento que Jesus nos chamar. Por quê? Porque muitas pessoas elas começam caminhando com firmeza diante do Senhor, começam fazendo as coisas certas, as coisas da melhor maneira possível, mas aí às vezes por conta das lutas, das perseguições, das dificuldades que são normais da caminhada cristã, acabam desistindo, né? Ou acabam querendo retornar para trás, retornar aos seus prazeres anteriores, né? Prazeres carnais que afastavam aquela pessoa de Deus, que estavam prendendo ela numa situação ruim para a sua vida, mas agora, né? Livres pela palavra, libertos ali pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem uma novidade de vida. Então a gente deve perseverar, tanto em conhecer a palavra, como também dentro daquilo que nós já conhecemos, começar a aplicar essa palavra às nossas vidas para que a nossa vida esteja cada vez mais alinhada com aquilo que Deus deseja para nós.
Então a palavra ela vai fazer toda a diferença para nós, ela vai fazer com que nós estejamos realmente na presença do Senhor e devemos lê-la todos os dias para que em qualquer situação, seja numa situação de alegria, seja uma situação ali de esperança, numa situação onde nós estejamos bem, ou seja numa situação de perseguição, de luta, de angústia, a palavra ela nos fortaleça e faça com que a gente continue sempre perseverando nesse caminho que Jesus propôs para nós, para que nós sejamos mais que vencedores em todas as coisas. Amém? Bom, então essa foi a palavra para nós, né? Esse foi o nosso auxílio bíblico de hoje. Espero que realmente ele venha fazer diferença na sua vida. Espero que você consiga meditar, né, a respeito dessa palavra para poder fazer com que ela seja prática da melhor maneira aí para você. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você deseja compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilha, né, para que outras pessoas possam estar ali ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de salvação, uma palavra de ânimo para a vida delas. Se inscreva no nosso canal e clica no sininho, né, para que você possa receber as nossas notificações todas as vezes que sair um vídeo novo no canal, tá bom? Visite o nosso site www.auxiliobiblico.com e também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, /Auxílio Bíblico, tá? Os links vão estar na descrição. Então é isso, né? Que Deus te abençoe grandemente, fica na paz, né? E tenha aí um excelente restante de dia para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.